Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, estamos chegando à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos ouve, estamos de volta na sua rádio. Aqui juntos teremos mais 15 minutos com Deus. A mensagem de hoje vem falar de Jesus, o pão da vida, descido do céu. Eu sou o pão da vida, o pão descido dos céus. Lindas, sábias e transformadoras palavras de Jesus. Neste episódio, o mestre demonstra sua elevada capacidade intelectual. Jesus era extremamente inteligentíssimo. O pão da vida, em seu discurso, vai, pouco a pouco, tentando iluminar os pensamentos dos ouvintes que não compreendiam o elevado significado da sua mensagem. Após o mestre ter chegado à região de Cafarnaum, vindo da multiplicação dos pães e peixes, logo foi encontrado e seguido mais uma vez por uma grande multidão. O texto do livro de João, capítulo 6, verso 22 em diante, mostra que eram as mesmas pessoas que presenciaram e comeram da multiplicação dos pães e dos peixes. Ao ser interrogado sobre sua chegada a Cafarnaum, Jesus, o pão do céu, entende que eles o buscavam por causa do benefício cômodo e passageiro, fartura de alimentação boa e gratuita. Ao serem exortados a buscar o pão espiritual, duradouro e eterno, eles, que haviam sido testemunhas oculares daquela grande manifestação de poder e graça, tentam desprezar e diminuir o milagre que o pão da vida realizou, dizendo que os seus pais haviam presenciado um sinal maior, o maná no deserto. João 6,31 vai dizer: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. De fato, no passado, os israelitas comeram do maná no deserto. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e o povo seguiram em direção à terra prometida, entrando no deserto de Sur, que compreende toda a área desértica entre o Egito e a terra de Canaã. E quando sua provisão de água estava acabando, após 3 dias de caminhada, chegaram em Mara, onde as águas amargas tornaram-se potáveis. Dali chegaram a Elim, um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. E partindo chegaram ao deserto de Sim, e as provisões que tinham trazido do Egito tinham acabado. Então Deus fez chover o pão do céu, e ordenou que cada um recolhesse um homer, cerca de 3,7 litros. Durante 40 anos, Deus os sustentou com maná, o pão do céu, e foi um sinal tremendo da provisão divina para aquele povo. A multidão, porém, não entendeu o significado das palavras do pão da vida que Jesus tinha dito. Só viam nos milagres meras ações deslumbrantes e um meio de satisfação egoísta de seus interesses materiais. Mas Jesus, no capítulo 6 de João, versículo 51, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51.
Aqueles ali não puderam enxergar a natureza divina e espiritual de que o pão da vida falava, de que Jesus falava. O mestre estava a ensinar sobre a natureza humana, que é composta de espírito, alma e corpo. Assim, o espírito deve ter o controle do corpo. Isto se dá pela muita prática das boas obras, com a ajuda da graça de Deus. Este é o chamado homem espiritual. Mas quando o homem se deixa dominar por suas paixões sem regras, por seus desejos pecaminosos, quando ele deixa predominar sobre isso aí, os desejos pecaminosos sobre o espírito, meu querido, daí temos o homem carnal, materialista, que está voltado apenas para o que é imediato, visível, palpável, que é esse plano chamado realidade. Somente isso que pode mostrar, é isso que o homem carnal consegue ver. Assim estavam os homens daquela multidão que seguia Jesus, o pão da vida. Seus horizontes não conseguiam ver a realidade em 3 dimensões. Somente respondendo a instintos, fome, sede material, observavam tudo em um só plano. Possuídos com que por uma miopia espiritual, podemos dizer assim, eles eram incapazes de enxergar a verdade que Jesus falava. E diziam, está em João 6:42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Aqui o povo murmurava, o povo questionava. Mas o mestre explica que o maná do deserto foi um alimento perecível, que sustentou apenas a vida corporal daquele povo. Mas as suas palavras, aquilo que ele estava dizendo naquele momento, eram o alimento incorruptível, que dá a vida eterna, o pão da vida. E Jesus se declara o novo maná, o verdadeiro pão da vida descido do céu. João 6,58 vai dizer: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Mas aqueles ali insistiam e procuravam saber se havia algo que pudessem fazer para herdar o reino de Deus. E perguntam: que faremos para executarmos as obras de Deus? João 6,28. Ou seja, que obras em particular mais agradam a Deus? Eles perguntavam isso, Uma típica pergunta dos fariseus, cuja contínua preocupação era com que ação meritória, jejum, sacrifício, oração, eles poderiam obter do céu um certo favor. A visão deles estava voltada para o exterior do corpo. Mas o pão da vida, Jesus, naquele momento mostra que não há méritos, é pela graça e não por sacrifícios humanos. João 6,29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Acolher com fé, crer e confiar nas palavras de Jesus e aceitar a sua graça e a sua misericórdia é o ato mais meritório que devemos observar para herdar o reino de Deus. O pão da vida foi um dia partido por nós. A sua carne foi rasgada na cruz do Calvário em favor de muitos. Assim como no princípio, a morte entrou no mundo por se comer o fruto proibido, assim também a vida eterna é alcançada ao se comer do corpo e do sangue de Cristo. Hoje, esse pão é oferecido. O Filho tem a vida em si mesmo. Quem dele comer, nunca morrerá. Apocalipse 3,20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, entenda que muitas das vezes no decorrer da nossa caminhada cristã, nós questionamos, nós murmuramos,
Mas Jesus, ele responde para você que ele é o pão da vida. Jesus está dizendo que quem estiver em mim, quem se alimentar de mim, nunca morrerá. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, ainda isso aqui é muito forte, que aquele que crer em Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, se você está por aí perdido, sem direção, sem rumo, na escuridão, no lamaçal do pecado, jogado às sarjetas da vida, sem nenhum valor para o mundo, Jesus, ele te valoriza de uma maneira extraordinária, porque muitas das vezes, quando nos encontramos nas situações que eu disse aqui anterior, na escuridão, no lamaçal do pecado, perdidos, sem direção, afligidos, preocupados, desfalecidos. Nesses momentos para a sociedade é basicamente como se nós estivéssemos mortos. Mas Jesus, ele vem e diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje, eu, através dessa mensagem, estou te oferecendo o pão da vida. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Coma deste pão e você nunca mais terá fome. Jesus, ele quer o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Você que nos ouve agora, quem sabe está se perguntando: ah, mas como pode isso, como pode aquilo? Ei, escute. Não podemos e nem devemos ficar questionando as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, que creiais naquele que enviou. A obra de Deus é esta. Nós precisamos, nós devemos e temos que colocar no nosso coração que Jesus, o nosso Redentor, vive. E assim como Ele vive, Ele nos concede uma vida e uma vida em abundância. Nós precisamos nos alimentar todos os dias desse pão vivo que desceu do céu, para que possamos ter vida, vida carnal e vida principalmente espiritual. Com esta mensagem eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, oramos a Ti, te dando graças por um dia ter enviado o Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que hoje pudéssemos estar neste momento falando das maravilhas que o Senhor tem feito e ainda fará por cada um de nós. Obrigado, meu Deus, sabemos que não merecemos, sabemos que não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor nos alcançou, esse favor imerecido. A graça, o amor do Senhor nos alcançou e por isso nós somos gratos a Ti, Pai. Continue falando ao nosso coração. Continue abrindo os nossos olhos espirituais para a realidade deste mundo. Que não venhamos a cair em trevas. Que possamos, meu Deus, dizer não àquilo que nos afasta de Ti. Pai bendito e fiel, dê vida, Pai, àqueles que estão mortos espiritualmente. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Te agradeço pela sua audiência, pela companhia. Os nossos 15 minutos com Deus volta em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.